Para mim, realmente é a realização de um sonho, né? Muitos me perguntam se vale a pena o investimento no curso de Ciências Aeronáuticas. E sempre quando alguém me pergunta isso, eu lembro de uma fala da minha mãe. Minha mãe sempre falava para mim que o conhecimento da gente é a única coisa que ninguém vai tirar de nós. O conhecimento é um investimento que ele tem um retorno. E se capacitar para uma área que tu quer ser um profissional de excelência, com qualidade, técnica e não técnica, sempre vai ser um bom investimento. Ciências Aeronáuticas na PUC-RS é um privilégio. A assinatura do curso é esse protagonismo da gente, construindo o curso que a gente quer, construindo o curso que a gente acredita. É muito bacana, é muito legal ter participado de todo esse processo. Enquanto eu tiver saúde, eu tenho o maior prazer aqui em estar passando conhecimento para a turma. É uma grande satisfação para a Universidade, a PUC, receber este grupo da Varig. O objetivo da universidade é construir o futuro. Esse casamento que a gente está propondo aqui é de construir um profissional do futuro em nível de excelência. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, em nome da Varig, a presença de todos, a disposição de todos de participarem desse trabalho. Agradecer também, em meu nome, mais uma vez também, a presença de todos. Faz bastante tempo, ainda antes do nosso trabalho aqui na PUC, já na época da EVAER, a gente lia histórias e material escrito que já se pensava numa academia. Na EVAER eu tive um professor, que era o comandante Rubem Bordini, em que ele já comentava conosco a necessidade da criação de uma academia do ar. Não se falava em curso superior, mas se falava em academia do ar, assim como tem a Força Aérea. A EVAER, quando começou nos anos 50, era um curso que pegava candidatos de 0 hora até piloto comercial com 150, 180 horas, né? E aí tinham aquelas 5 disciplinas, navegação, teoria de voo e tal. E mais adiante, nos anos 80, nós fazíamos um curso já com candidatos aprovados com PC e FR e Multi, e fazíamos um curso de aperfeiçoamento de 3 meses, que fazia uma revisão de teoria e voo por instrumentos IFR em simulador e monomotor. Mas a ideia do diretor de operações era evoluir com esse currículo, e aí nós fizemos um curso de 1 ano. E aí os 3 primeiros meses dos candidatos recém-aprovados dedicados à teoria. Aí nessa época que começou uma ideia de um curso de gerenciamento de cabine e tal. Foi quando a professora Maria Regina já começou a participar e ministrar alguma coisa a respeito de fator humano e tal. Nós recém estávamos saindo de um acidente, né, do Vitor Mike Kilo, e isso mexeu muito com a empresa. E mexeu muito com a importância da gente formar pilotos da melhor maneira possível para o gerenciamento. Tá? Então foi um momento crítico em que se viu assim, temos que fazer algo importante. Nesse meio tempo, eu tinha um grupo de colegas que discutia bastante o assunto de a melhor qualificação do piloto. E eu fui fazer uma visita à NASA em Washington. Fiquei lá 3 dias conhecendo todos os projetos de futuro da NASA, e naquela ocasião, pela primeira vez, estou falando de 1990, nós fizemos um turno de pista num 737 decolado e pousado sem piloto. Tudo foi feito por uma série de computadores que estavam instalados dentro do próprio avião. Aquilo me criou na cabeça uma outra expectativa, uma outra dimensão. Eu vi que nós estávamos muito atrás do futuro. Aí depois eu fui a um congresso em Los Angeles, promovido pela McDonnell Douglas, e de novo eu notei que o futuro ia precisar de gente muito mais capacitada. E naquela ocasião, o diretor do departamento jurídico das empresas aéreas fez uma palestra dizendo que, como o piloto era incapaz, ele tinha pouca cultura, a gente não precisava pagar tanto. Tirando o poder de decisão deles, não precisava mais pagar tanto ao piloto. Ele esqueceu que eu era piloto.
E a outra situação era uma percepção geral de que nós estávamos alienando e, de certa forma, desrespeitando um ciclo dos pilotos. Todas as pessoas com formação superior saem, têm os seus 17, 18 anos, vão para a faculdade, e a faculdade é o lugar de tu questionar o mundo e de tu questionar o teu lugar no mundo. E toda empresa, para crescer, precisa de espírito crítico, precisa de pessoas que também possam evoluir e dizer, olha, isso aqui tá bom agora, mas para o futuro tem que ser diferente. E isso, essa construção do futuro, é a faculdade que faz. Até que uma ocasião eu precisei trocar de secretária, eu fui a Recursos Humanos e com eles estabelecemos todas as qualificações que teria que ter uma secretária de diretor de operações. E um dos requisitos que eles estabeleceram, que Recursos Humanos estabeleceu, foi que então a secretária devia ter algum curso superior. Um belo dia eu cruzei com uma funcionária da reserva de voos e ela me disse, pô, comandante, eu estou muito chateado com o senhor porque eu queria ser sua secretária, mas não deixaram. Eu digo, como não deixaram? Isso aqui é tudo claro aqui dentro, não deixaram. Ela disse, não, mas aqui um dos requisitos era ter curso superior e eu não tenho curso superior. Eu tinha todas as outras qualificações, mas não tinha curso superior. Eu disse, olha, isso é uma exigência moderna dos recursos humanos, é um padrão Varig. Uma secretária tem que ter curso superior. E ela me disse, comandante, e os seus comandantes têm curso superior? Aquilo para mim foi a gota que eu precisava para tomar uma decisão. Aí voltei para a minha sala, chamei todo mundo e disse, bom, agora não tem mais conversa, agora nós vamos trabalhar sério. Chamei o comandante Dexheimer, que era o responsável pela EVAER aqui em Porto Alegre, e disse, Dex, tu vai a Porto Alegre, tu vai às universidades e tenta pesquisar o que nós precisaríamos fazer para conseguir ter um curso superior para piloto. E ele veio à PUC. Em meados do ano de 93, eu passava um dia por semana aqui em Porto Alegre, na EVAER, e um desses dias o comandante me ligou, me informou que eu estaria convocado para comparecer na PUC num tal horário aqui de tarde, né? E eu fiquei surpreso porque não sabia do que se tratava, né? E a ideia deles, olha, vamos lá, vou ter uma conversa com o reitor a respeito de um curso de aviação na PUC. Tá? E na época o reitor era o irmão Norberto Rauch e ele ficou em dúvida quanto ao projeto. Nós explicamos para ele o que nós queríamos fazer. Ele não ficou muito convencido e me disse, Riet, vamos fazer o seguinte, vamos visitar uma ou duas universidades nos Estados Unidos ou na Europa para que eu possa consolidar a minha ideia de uma faculdade. Aí nós estivemos na Embry-Riddle, na Flórida, e depois fomos para North Dakota, que também tem uma universidade. Nós tínhamos que ter uma ideia, uma certa clareza de como era feito no exterior, né? Um grupo do qual eu participei, nós escolhemos uma visita à Universidade de North Dakota, que tinha um programa lá a nível universitário. Nesse grupo estava o reitor, né? O comandante Riet, o engenheiro Luiz da Gama Mor, que trabalhava com a gente na EVAER, e eu. Então, visitamos as instalações, ficamos impressionados com o tamanho da instituição. E ele saiu de lá convencido, totalmente convencido, que havia a necessidade, que seria a missão da PUC. A missão da PUC é fazer esse tipo de coisas, então nós juntamos um grupo muito grande de todas as áreas que a gente podia lembrar e fizemos um seminário no Rio de Janeiro, no Hotel Glória, onde se discutiu o que a gente ia ensinar. E a gente tinha uma ideia muito clara de que uma formação tu exerce 40, 50 anos. Daí que a gente entendeu que não era só copiar o que existia, e aí a gente fez duas coisas que eu tenho muito orgulho. Um, cocriação. E o outro, ter uma noção de Futures Literacy, né? De alfabetização de futuro. Que tipo de ser humano nós queremos oferecer para o mercado? Esse primeiro seminário no Hotel Glória foi para, mais uma vez, redesenhar o currículo, agora pensando em curso universitário. E aí nós tivemos muitos participantes também, de todas as áreas da Varig, né? E surgiu lá uma enormidade de aspectos que a gente precisava encaixar nesse novo perfil que a Varig pretendia, pensando em que tipo de disciplina precisaria para
para fazer esse novo perfil desse piloto. E esse workshop tinha pilotos de todas as categorias, sindicato, associações, o comandantão, o copiloto que está entrando novinho e que está perdido sem saber o que fazer, mas tinha associação de comissários, tinha o cara lá do jurídico que pegava na associação das vítimas de transporte aéreo, de reclamação, tinha todos os que interagiam. E foi esse grupo que definiu o ser humano que a gente quer. E a gente convidou um especialista em futuros, que era o professor Paulo da Costa Moura, que ele nos fez um cenário de como estaria o mundo no ano 2040. Com base naquilo, que pessoa que vai ter que enfrentar aquelas demandas, a gente vai formar hoje. No período de 16 a 17 de setembro de 1993, foi realizado um workshop na universidade. Professores, pesquisadores e especialistas em currículos da PUC, professores, instrutores e comandantes da Varig se reúnem com o objetivo de propor uma programação curricular. O seminário foi, o ponto de partida foi o perfil delineado pelo aquele primeiro workshop lá no Rio de Janeiro, pela Varig. E aí, com esse perfil, então, foi trazido aqui aos participantes, que foram praticamente 90 participantes entre Varig e PUC, professores, e na Varig tinha engenheiros, médicos e psicólogos, além de pilotos. Veio alguns participantes da Associação de Pilotos da Varig, alguns representantes do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Então foi um grupo bastante heterogêneo, procurando então encaixar disciplinas que preenchessem a questão de conhecimento que precisava, né, para esse perfil. Aí fizemos um currículo que o curso daria mais ou menos uns 10, 15 anos, mais ou menos, pelo currículo que foi apresentado. Claro que depois foi a primeira amostragem, foi um brainstorm de currículo. Depois a gente começou a cortar, até praticamente surgiu o primeiro currículo, né, nesse workshop do como seria o primeiro currículo do curso de Ciências Aeronáuticas, que nem seria faculdade ainda, né? Seria o instituto ainda, porque foi aquele convênio que a PUC fez com a Varig, e a gente estava no embrião, estávamos começando, né? No dia 15 de outubro de 1993, no Salão Nobre da Fundação Rubem Berta, foi assinado o convênio PUC-Varig, pelo presidente da Varig, Sr. Rubel Thomas, e pelo reitor da PUC, irmão Norberto Rauch. Foi uma solenidade lá no Salão Nobre da Varig, né, onde compareceram o governador do estado, o presidente da Varig, Rubel Thomas, né, e o irmão Norberto Rauch. Foi um outro momento assim muito bonito, e tivemos também a participação do governador do estado e na época o diretor-geral do DAC. Então mostrando assim uma participação da toda a comunidade do lado de lá, né, a parte de legislação, e o governo do estado também foi muito bonito, também é bacana. Eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas organizadas. Então, eu imaginava que teria que ter uns 4, 5 anos antes de lançar o curso, para estar o prédio pronto, para estar todos os livros prontos, todos os laboratórios prontos, tudo pronto, e aí a gente diz, ok, estamos capacitados. Já estava tudo certo, mais ou menos, que o curso seria no próximo ano. Isso era final de 93, né? Início de 94 começariam as aulas lá na PUC. Um workshop foi em agosto, o outro foi final de setembro. Outubro foi lançado o vestibular e março tinha que estar o curso funcionando. Para nós isso era uma loucura, porque assim, o que a gente precisa para o primeiro semestre? E aí a gente foi construindo o primeiro semestre, o segundo semestre, o terceiro semestre. Olha, nós tínhamos que selecionar os professores para o primeiro semestre, mas não tínhamos nem ainda o restante dos semestres posteriores, né? Então foi aquela correria, a professora Regina sempre se movimentou nesse aspecto, selecionando professores lá na Varig. E na PUC, as áreas mais específicas de universidade, como português, matemática, física, né, história da aviação, a professora Cláudia. E aí foi um atropelo. Montamos o primeiro semestre. Então nós precisamos de sala de aula, nós precisamos de algum laboratório, nós precisamos de condição e nós precisamos sim de professores capacitados. Então a primeira coisa foi juntar a equipe da Varig e a equipe da PUC, fazer muitos workshops daqueles professores que seriam os professores do curso, buscando fazer trocas.
o que a vida acadêmica tem que o pessoal da Varig não conhecia e como aculturar aqueles professores do primeiro, do segundo, terceiro semestre aos conceitos de aviação. Quando começou o curso, nós fomos chamados pela Faculdade de Educação a fazermos um curso de metodologia do ensino superior. Porque nós dávamos nossas aulas técnicas, fazíamos as provas dessa mesma forma que nós queríamos, nós tivemos que nos adaptarmos ao ambiente acadêmico. Então a gente viajou, levou todo mundo para o Rio de Janeiro, para a área industrial da Varig, para entender como é que era a aviação. Montamos o corpo docente do primeiro semestre. Material. Gente, material não tinha. E primeiro, para um curso ser reconhecido tem que ter livro. Então, o que nós fazíamos? Nós íamos a congressos, a eventos de aviação, ao que tinha de mais moderno, e a gente trazia na mala. Eu pegava o meu cartão de crédito pessoal, comprava todos os livros do mostruário das editoras que eu entendia que eram importantes, que os meus professores entendiam que eram importantes, para que a gente tivesse o que a gente teve muito orgulho, que foi assim, um livro foi lançado em agosto, final de agosto ele estava aqui. No início de março a gente veio fazer uma visita aqui, e aí foi uma sensação engraçada quando eu vim aqui, o primeiro diretor, que era o coronel Ivan, e ele nos apresentou, olha, aqui é a secretaria, aqui é não sei o quê, aqui é a sala de aula, nós tínhamos apenas uma turma. A secretaria não tinha nada, tinha uma mesa com computador, mas não tinha história, né? E foi uma sensação de vazio. Mas eu não me dava conta que a história estava recém começando, então não há história registrada de documentos arquivados, nada, né? Foi a sensação que eu não esqueci, né? As aulas acontecem aqui. Uma faculdade com espaço e condições suficientes para concretizar o sonho de voar. Cruzar o horizonte entre a fantasia e o real. Bom, houve uma reação contra, natural, porque todo mundo estava acostumado com a Embraer, mas também os pais dos candidatos, que eram funcionários da Varig, eles queriam que o seu filho entrasse na Embraer sem ter que custar nada, porque a Embraer não só dava o curso de graça, como também pagava um salário mínimo, alguma coisa assim, mas tinha uma ajuda de custo. Então houve uma reação forte, a ponto de que o presidente nos chamou e disse, olha, há um certo desconforto aí dos funcionários, e a Varig é dos funcionários, então vocês têm que chamar eles e conversar com eles. Eu notava, por exemplo, que alguns pilotos mais antigos, a maneira como eles reagiam contra os futuros bacharéis, que alguns chamavam de futuros doutores, era um misto de não aceitar, mas um pouco de receio, e alguns pilotos colocavam o desafio de habilidade que esses futuros bacharéis não teriam como uma defesa para esse grupo de pilotos mais antigos. E aí nós fomos a São Paulo, Rio de Janeiro, ministrar palestra. O Rio de Janeiro era mais tranquilo, 400 pessoas. São Paulo, 4. Segunda palestra, 4. E os 4 eram de aeroclube dizendo, a senhora não pisa aqui, a faculdade não vai ter vendas aqui, nós não vamos anunciar. Tivemos que mostrar para os aeroclubes que a gente não estava contra os aeroclubes, que a gente precisava deles, que o aluno tinha que ter um local para fazer a formação de piloto comercial, de multimotor, e que tinha que ser, inclusive, uma formação direcionada. A gente montou o programa de voo da PUC e fez parceria com os aeroclubes para isso, né? A primeira turma formada o ensino superior para exercer a atividade de piloto civil na América Latina. É a primeira turma e é pioneira. Ela é pioneira como a Varig ou foi há 70 anos atrás, pois é a turma pioneira comemorando os 70 anos da pioneira. A gente entendeu que era importante marcar a diferença. E aí, como é que a gente marcou a diferença? Junto com a formatura, a gente fez a primeira publicação. E essa publicação tinha artigos que eram para mostrar que estava saindo um perfil de piloto diferente, que pesquisava, que buscava subsídios atuais no mundo inteiro, e que isto trazia uma qualidade para o piloto em qualquer lugar que ele fosse. O novo corpo de executivo, que
assumiu depois de 96, tinha uma plataforma de gestão assim, de redução de custo nesse plano estratégico do corpo executivo. Vamos terminar com a Ivaer. A PUC aqui perguntou assim, mas e o treinamento de voo dos alunos? A Varig disse, pode fazer em qualquer aeroclube que nós vamos aceitar. A PUC sentiu necessidade de qualificar mais o seu processo de treinamento, né? Ter mais gerência, colocar mais a mão no processo de treinamento dos alunos, de treinamento prático de voo dos alunos. E fiquei encarregado, então, de criar um programa de voo por instrumentos e multimotor em voo real, né? Nós ainda não tínhamos os simuladores aqui. A Ivaer, como tinha fechado, os aviões foram adquiridos por aeroclubes aqui da Redondeza. E também a PUC resolveu oferecer um financiamento para fazer esse programa de voo, né? Por muitos anos, os alunos do curso faziam um treinamento bastante diferenciado e um treinamento não só pelos equipamentos que eram voados, ao mesmo tempo, assim, o que eu percebo é que esse treinamento ele também era um treinamento que extrapolava bastante os mínimos que eram exigidos. A gente estabeleceu que o treinamento de IFR e multimotor deveria ser feito em aeronaves complexas. Não é somente que a aeronave estivesse homologada IFR, homologada IFR sob capota, que seria, de novo, um remédio pouco eficaz para a formação que a gente queria. Então, a gente estabeleceu o convênio inicialmente, seria com escolas que tivessem aviões monomotores complexos, ou seja, trem de pouso retrátil, passo variável, que tivesse HSI, RMI, que era o que se tinha naquele tempo. O que a PUC fazia? A PUC pagava, tá? O aeroclube, o aluno ia lá, não precisava levar dinheiro nenhum, voava, fazia suas horas de voo. Quando ele fosse empregado, ele passaria a pagar a PUC. Bom, isso aí transcorreu muito bem nas primeiras turmas, que as PUCs já saíam empregadas, né? Saiu dos bancos escolares, acadêmicos e entrava na empresa aérea. Enquanto aluno da sexta turma, foi a primeira turma que não teve uma garantia de contratação da Varig, por assim dizer, no ingresso no curso. Mas nos era sinalizado na época uma prioridade, né, de contratação da nossa turma, caso a nossa turma também passasse, obviamente, no processo seletivo, nos exames previstos para o processo seletivo. Do ponto de vista, assim, de infraestrutura técnica de ensino, era bastante pobre se comparada a hoje, né? Hoje nós temos um centro de treinamento de voo com simuladores. Ao longo de 3 anos de curso também eu fui vendo, obviamente, a evolução, né, o esforço da universidade, com o apoio da própria Varig, em ampliar esse acervo, né, de materiais para o Laboratório de Ciências Aeronáuticas, que nós chamávamos na época. Mas o que foi significativo foi que a gente conseguiu, acho que se não me engano foi 2001, 2002, que a gente comprou uma frota de simuladores Elite, né? Claro, estão até hoje aqui, mas devidamente retrofitados e atualizados com novos software e tal. E foi um grande passo que o treinamento de simulador, o treinamento em simulador, num programa de monomotor, multimotor, o Loft para fazer o multi-crew training e o Jet Trainer, esses 4 etapas estão dentro do curso da PUC. O lugar onde ficam os simuladores de voo hoje era um laboratório compartilhado. Conforme os simuladores foram sendo postos em funcionamento, espaços dedicados foram criados para isso, então não tinha mezanino, era um piso único, foi feito um segundo piso para colocar os simuladores para cima, até a gente chegar na estrutura que a gente tem hoje. Então, conforme os simuladores iam chegando também, o primeiro jet, hoje é o que está descomissionado, esse seria o 700, né? Foi feita uma sala para ele, na época foi desmontada uma parede pelo lado de fora, até hoje ainda tem a marca para quem passar atrás do prédio 10 ali de por onde ia entrar o simulador. E esses espaços foram sendo criados conforme a demanda ia surgindo, né? A gente trabalhava com um simulador que foi adquirido no começo dos anos 2000 ali, que era da Elite Simulations, era uma empresa que fazia o software, o hardware era americano, e ele simulava muito bem, mas tinha várias limitações, era uma tela de tubo que a gente enxergava, o visual externo era só um quadradinho pequeno ali. A gente conseguiu depois passar com visual externo, fazer uma cabine melhorada, os rádios eventualmente foram colocados num painel externo para colocar GPS nos monoplaces e passar os rádios para um layout mais parecido com a aviação geral.
Até 2004, quando eu estava aqui, já se cogitava de que a PUC adquirisse um simulador de jato próprio, né? E aí, nesse período que eu fiquei fora, a PUC adquiriu o 737-700. E nesse meio tempo compramos o primeiro simulador jato. Pô, aí a PUC foi o primeiro simulador jato, nenhuma escola tinha simulador jet trainer, né? E o simulador de jato em 2005, a primeira máquina comprada, ela se encaixou perfeitamente nesse sentido, né? E nós pudemos mais uma vez também aproveitar a experiência da própria Varig e da antiga Evaer, que já não existia mais nessa época, porque os nossos instrutores e os coordenadores do treinamento do jato tinham também a experiência de ter, na época da Evaer, estruturado um programa de treinamento, né, Jet Trainer. O comandante Scherer contribuindo à época lá e o professor Éder também trazendo a sua experiência e suas ideias, né, para a formação. Praticamente a gente teve uma migração do que era o treinamento da antiga VR para dentro do curso aqui, dessa parte de treinamento real e de voos simulados. Considerei muito favorável, muito positivo esse pensamento de manter isso dentro do curso, porque era uma formação que, sabidamente, ela tinha sido reconhecida pela estrutura de desenvolvimento que ela trazia também. Em final de 2006, eu fui convidado a regressar aqui, que o Jet Trainer já estava instalado, já estava funcionando e precisaria de gente assim, já com mais vivência, né? E aí eu voltei no início de 2007 e desde então nós estamos aqui. Mas foi um momento certo da PUC, porque logo em seguida o Jet Trainer na Varig parou de funcionar, com a idade, já estava praticamente 15, 16 anos funcionando, né? Em termos de treinamento, a gente viu a introdução já de professores mais voltados para a pesquisa, então eram professores antes muito voltados ao voo, a gente começou a integrar professores como o professor Éder, né, que estava começando a sua docência aqui também nessa época. Ele também foi diretor de treinamento no que então era o departamento de treinamento de voo, que hoje é o JCT Voo, era os nossos simuladores, né? E durante a gestão dele a gente viu uma regênese do treinamento, né? Uma reedição dos treinamentos com uma estrutura bem mais focada, um compromisso muito maior com a qualidade do treinamento, já cotejando o que tinha de melhor no mundo, mas criando muita coisa também, porque o nosso formato então era inédito. E posteriormente nós compramos por peças, né? Nós íamos comprando a peça, esse simulador que hoje é montado lá na PUC, lá, o Boeing 737-800, foi montado peça por peça. Senti a necessidade de ter um equipamento em escala real, né? Com mais funções, né, ou com funções completas. E pegamos aquela estrutura que era do 707, que a Varig tinha nos dado no começo do curso, mandei forrar, ajudar a ajustar toda ela, né, deixar com aparência de 737, e aí nós começamos a colocar o material lá dentro. Também tinha um outro desafio, que era a montagem do sistema visual e a adaptação, né, fina ali daquele case, né, daquela estrutura para abrigar o simulador. Igual foi um processo que durou mais um ano e meio, e a gente conseguiu finalizar o jet com um sistema visual ali de 200 graus, né, com todos os softwares operando de forma bastante satisfatória, com o ProSim-Air, né, última versão, fazendo a integração de todos os sistemas da aeronave e reproduzindo de forma bem fidedigna a performance da aeronave, né. Em 2022, então, foi feita a inauguração do simulador e em seguida começamos o treinamento da primeira turma no simulador novo, que, claro, foi super bem recebido. A informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga, se chocou com as torres. Logo que eu ingressei, teve os atentados de 11 de setembro, botaram a aviação numa crise, então, inédita, né? Reformando muita coisa. A Varig já vinha acumulando algumas dificuldades e ela não saiu bem dessa crise, ela saiu já
em um processo quase de falência e nos anos seguintes ela veio a fechar as portas, né, colocando muitos pilotos no mercado. Então foi um início para todos que se formaram naquela época bem difícil profissionalmente. Eu me formei em 2006 com a quebra da Varig. A minha saída do curso aqui, à época, era bem nebulosa. A gente não tinha muita oportunidade no mercado de trabalho, né? A Varig sempre foi muito presente, ela era muito falada no dia a dia, né? Eu comecei em 97 a PUC, mas eu comecei a voar em 95 ainda. Eu me lembro de começar a aviação num contexto onde as grandes companhias eram Varig, VASP e Transbrasil. E aí, daqui um pouco, nós estamos falando aí pelos anos de 2005, 2006, e a VASP não existe mais, a Transbrasil não existe mais, a Varig num processo muito doloroso também para, né, as suas operações nessa época. E a gente tem players novos no mercado, a gente tem a Gol, a gente tem a TAM, e então não foi um processo assim da noite para o dia que nos impactou, né? Mas ele também foi nos ensinando, e eu acho que isso é o bonito dessa crise toda, que ela foi nos ensinando a entender que nós tínhamos que nos preparar como profissionais para um mercado de aviação. Porque não tinha mais convênio com a Varig não existia mais. Tá? Então eu peguei a pasta, fui embaixo do braço com material e me fui lá para tentar fazer um approach com eles, né? Nisso, o comandante, diretor de operações da TAM era o comandante Geraldo, e aí, naquela época, para te entrar na TAM, era 3.000 horas de voo. Aí disse, Lawrence, 1.000 horas para ti, tá bom? Tá. Para 3.000 tá ótimo, tá excelente. O pessoal da Azul veio aqui na PUC também. Aí nós mostrávamos simuladores, mostravam, né, os nossos equipamentos que nós tínhamos, a qualidade do nosso curso. O comandante, diretor de operações Álvaro Neto, veio aqui na PUC. Aí assinamos um dia um convênio, né? Então, os alunos saiu da PUC, 150 horas, direto na Azul. Pô, perdi a Varig, mas eu peguei a Azul. Pois é, a gente tem sempre essa imagem da relação do curso formando os pilotos para o mercado. Eventualmente o mercado também nos procura. A gente tem casos recentes da ANAC procurando para formar, por exemplo, gestores em regulação. A gente teve um curso em parceria com o Embry-Riddle há alguns anos, que terminou a última edição agora há pouquíssimos meses, para formar gestores da própria ANAC. Então eles procuraram a PUC porque entendem que é uma formação de excelência. Por vezes a ANAC procura o curso de ciências aeronáuticas para participar de projetos de implementação, como treinamento baseado em competência. A gente é convidado a participar de comitês, ou recentemente a gente foi consultado a respeito da como seria a construção de um curso para capacitar operadores de aeródromo. Tá? E é muito lisonjeiro, é muito bacana ser convidado a sentar na mesa com o regulador, ou às vezes com players de companhia, egressos nossos que estão trabalhando em diferentes setores de companhia aérea, voltarem para cá para trocar uma ideia, perguntar, olha, está acontecendo tal e tal coisa, como é que vocês têm aí de literatura ou de estudo saindo que pode me ajudar, né, a resolver. Então acho que acaba sendo muito bacana esse reconhecimento do mercado de que o que a gente faz de fato é relevante. Eu vejo ex-aluno nosso aqui em sindicato, em comissões, em cargo de chefia em grandes empresas no exterior, né? Cuidando de seleção de pilotos, fazendo instrução de pilotos, fazendo cheque em simulador, até gente jovem daqui participando de comissões de empresas aqui no Brasil, de comitês de produtividade, comitê de economia, não sei o quê. Isso está mostrando que o trabalho que é feito aqui na PUC, eu acho que está sendo reconhecido mais do que nunca. E quando a gente vê que nós temos os pilotos com cargos importantes na Emirates, na China, em qualquer companhia, e que conseguiram galgar posições e ser elogiados pela sua competência no mundo inteiro, isso dá muito orgulho. A maior parte dos egressos, eles não ficam só na cabine de comando, eles acabam se candidatando e conquistando também cargos dentro da empresa para dividir junto com a cabine de comando, seja gerente de frota,
seja na área de safety, ou como instrutor e checador também, né? Então é um profissional que sai muito capacitado para o mercado de trabalho e que, especialmente, né, na parte de voo, passa por qualquer seleção com extrema facilidade. O bacharel em Ciências Aeronáuticas hoje ele é um profissional bastante valorizado no mercado, em especial aqui na PUC eu sei que o mercado reconhece imensamente a qualidade da formação que se tem aqui, porque a qualidade do curso está na expressão do aluno que forma. O aluno, quando ele entra no curso, geralmente que ele pesquisou lá, né, qual é o melhor curso de Ciências Aeronáuticas, porque ele está preocupado em ter uma boa formação, ele está preocupado em ser um profissional com um diferencial no mercado de trabalho. O diferencial da PUC, na minha opinião, é justamente a estrutura que a gente tem aqui, desde do simulador mono até o JET, é um baita simulador que com certeza a gente aprende muito, é um contato incrível que a gente vai encontrar no mercado de trabalho e com certeza todos os professores que a gente tem aqui com muita experiência e os instrutores também, que nos ensinam muito. O aluno do curso de Ciências Aeronáuticas, diante do mercado, ele está completamente preparado. Ele vai ser 3 anos e meio da vida dele, que ele vai aprender tudo em relação à aviação. Desde a parte de aerodinâmica, teoria de voo, de mecânica, até a parte técnica nos simuladores, monoplace, jato, no FMS. Então tudo isso, nesses 4 anos da formação, agrega muito e diferencia muito de outro profissional que não faz o curso de Ciências Aeronáuticas. É uma universidade com inúmeras possibilidades, né, de internacionalização, de pesquisa. Obviamente, aquele que faz só o curso sai muito bem formado, mas o aluno que aproveita o IDEAR, o Tecnopuc, todas a internacionalização, línguas, palestras, sai com uma formação muito mais ampla, né? Muito mais capacitado para o mundo do trabalho. Ciências Aeronáuticas na PUC, ela sempre foi um diferencial, né? A melhor faculdade que a gente tem do Brasil e o fato de a gente ter vários docentes da área e com curriculares, com uma formação acadêmica de ponta, isso faz um diferencial na gente, a gente respira aviação todos os dias, toda hora, a gente conversa com os colegas, está sempre falando, querendo ou não, na roda de amigos, descansando, a gente está sempre falando de aviação, então assim, isso nos motiva, entra na veia aviação, então assim, é o diferencial a gente fazendo Ciências Aeronáuticas na PUC-RS. A gente sempre tem algo novo a aprender, seja numa rodinha de conversa informal com os amigos ou até conversando com instrutores, professores em sala de aula. A faculdade te ensina que em nenhum momento tu vai estar sabendo de todas as coisas. Sempre tem algo novo a aprender. A última reforma de currículo do curso de Ciências Aeronáuticas aconteceu cotejando mudança na legislação. A ANAC mudou algumas cargas horárias, algumas exigências também, acompanhando tendências internacionais, né, de modernizar a formação, incorporando novas tecnologias. Nessa esteira a gente também vinha conversando com as empresas aéreas, as grandes empresas aéreas do Brasil, para entender as demandas deles em relação à formação de piloto, o que eles viam não só como demanda atual, com base com os alunos que eles pegaram da gente, com os profissionais que eles tinham trabalhando com eles agora, que não necessariamente são formados pela PUC, e o que eles olham para frente, para onde essa formação estava indo. Então, a gente procurou adensar as competências não técnicas no curso, formando um profissional que entenda também de saúde mental, entenda também da inteligência emocional dele em relação à equipe, às situações de pressão, face à mudança do próprio mercado de trabalho, que exige muito, né, de estabilidade emocional e tudo mais. Isso não em detrimento do voo, isso vem em complemento à formação forte e tradicional que a gente já faz. Eu acho que quando tu faz aniversário, né, tu tem que pensar o quê? Os próximos 30 anos, né? O que a gente vai fazer nos próximos 30 anos? E eu acho que é nisso que fica de legado, né? De não parar de repensar o curso, não parar de buscar melhorias, adaptando, né, e criando oportunidades para continuar fazendo o que sempre fez de melhor, que é formar profissionais de excelência para o mercado. Olha, eu me sinto um privilegiado de ainda ter energia. Eu acho que ainda tenho energia porque eu estou aqui
convivendo com essa juventude, isso me faz muito bem, entende? Eu acho um exercício diário na comunicação com os alunos que fazem perguntas, e eu tenho um grande prazer em responder, porque isso faz bem para mim, porque eu me mantenho, de certa forma, ativo no cenário aeronáutico, podendo passar as informações que eu tenho comigo, né? Eu já disse para alguns aqui, eu não me acho com o direito de partir dessa para outra, levando o que eu sei comigo. Eu tenho que partilhar com alguém. E esse compartilhamento me faz muito bem, me dá muita energia, muito combustível. E enquanto eu tiver saúde, eu tenho o maior prazer aqui em estar passando conhecimento para a turma, passando conhecimento e desafio para eles. Eu vejo uma influência muito bacana das gerações que fundaram o curso ali, né, dos professores que começaram esse trabalho, transbordando aí porque a gente se transformou e eventualmente ecoando até os alunos que se formam hoje, né? O legado deles é ainda muito presente para mim. Lá atrás, então, quando eles idealizavam essa coisa da formação superior de pilotos, um curso de formação de pilotos de alto nível, eles conseguiram visualizar também tendências dos melhores mercados mundo afora. E lá atrás mesmo já falavam, a gente vai ter que ter pesquisa aqui, a gente vai ter que ter capacidade investigativa aqui. E isso foi sendo construído ao longo do tempo. Eu vejo com muita admiração o legado não só dos players aí, né, que tiveram envolvido, né, na fundação do curso, a ideia do RIET, né, bastante à frente do seu tempo, né, foi pioneiro aí nessa ideia aqui no Brasil, como todos os envolvidos aí na implementação e na continuidade da Faculdade de Ciências Aeronáuticas, hoje curso de Ciências Aeronáuticas da Escola Politécnica. Então eu enxergo que esse legado que a gente tem hoje, ele traz ainda esse DNA dessas pessoas que lá atrás idealizaram uma forma de trabalhar a formação de pilotos em alto nível aqui no país. Todo momento no meu depoimento aqui para ti fica circulando na minha memória aqui a imagem dessas pessoas, né? Scherer, Riet, Maria Regina, Elones, Bittencourt, Urbano, Dexheimer, pessoas muito importantes, assim, não só na idealização do curso, como também foram por muito tempo o corpo dirigente do curso. Que bom se a gente puder continuar também levando adiante esse tipo de visão estratégica. O que eu queria dizer a todos é o seguinte: evidentemente eu tinha grandes expectativas a respeito do resultado. E eu preciso confessar a todos que o resultado que aqui está superou demais a minha expectativa. Eu até comentei com o pessoal aqui, eu estou realmente emocionado. Quero deixar, em nome da Varig, o nosso profundo agradecimento aos colegas da Varig e principalmente ao pessoal da PUC que se dispôs, se comprometeu, se envolveu, mostrou uma atitude radicalmente positiva para que essa proposta de esse novo curso pudesse chegar ao resultado que chegou até hoje. Então, meu muito obrigado a todos, do fundo do meu coração em particular, e especialmente da Varig, nosso muito obrigado a todos.